crente matador. Tu já passou por isso? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo, onde a gente prega a palavra de Deus. Eu quero já te agradecer por ter desfrutado e por ter acompanhado os nossos vídeos, né, por ouvir a palavra de Deus aqui no nosso canal, por compartilhar também, por se inscrever. Eu quero te agradecer, querido, querida, e eu quero te convidar. A gente tem buscado a presença de Deus. Hoje mesmo essa mensagem o Senhor me deu ali lavando louça, fazendo almoço para a família. E a gente não para, faz uma correria aqui ali para alcançar, né, os objetivos, os projetos de Deus. Mas aí o Senhor veio trazer uma mensagem, né? Porque a gente sempre busca falar aquilo que o Senhor ele determina, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, tá certo? Eu costumo dizer que eu não prego por emoção. Aqui esse cabelinho que fica aqui, ó, eu não gosto que até o jeito que a gente pega o cabelo já gera um escândalo. Então, às vezes a gente olha aqui na câmera, ó, que reflete aquilo que a gente tá vendo e fica aqui, ó. E é isso que fica incomodando, né? E às vezes eu coloco aqui, irmãos, mas por favor, não se escandalize, né? Porque geralmente a gente sabe que o inimigo, ele se utiliza de várias formas aí para trazer escândalos no meio do povo, né? Então eu quero te dizer, querido, que a gente estava ali, minha amada irmã, buscando ali o que o Senhor queria falar ao seu povo, e o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração. É uma mensagem que ele já tinha falado comigo, já preguei essa mensagem, né, aonde o Senhor me levou para pregar, e ela se encontra ali no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias ele vai falar com Acabe. Ele fala ali também ao povo de Israel, depois dele estar escondido, quando profetiza ali, né, o tempo de escassez de chuva sobre a terra. E a gente sabe que esse período aqui, onde Elias está vivendo, é um período, corrupção do reino do norte, né? Houve ali uma divisão no reino depois da morte de Salomão. Deus não divide ainda no reinado de Salomão, embora Salomão tenha pecado contra Deus, se misturando ali com idolatrias, né, por causa das suas muitas mulheres. Aconteceram várias coisas ali no reinado de Salomão que desagradaram a Deus, né? E ali a gente sabe que Deus separa ali, entrega para Jeroboão, né, 10 tribos, as 10 tribos de Israel, e deixa somente Judá e Benjamim com Roboão, filho de Salomão. E o que acontece ali nesse período é que a maior parte do reino do norte vai se corromper, né? Vai permanecer naquela idolatria estabelecida por Salomão, né? Que veio, né? Jeroboão criticava. Já quero deixar a primeira mensagem da parte do Senhor aqui, querido, querida, que Jeroboão era alguém que criticava muito. Talvez o título da mensagem te impressionou, né? E tu entrou talvez pelo título, mas eu quero te dizer que Deus vai falar contigo até o final dessa mensagem. Essa mensagem é importante para muitas pessoas. A gente está vivendo um período crítico onde as pessoas estão confusas, e eu quero começar por aqui, aonde Jeroboão ele entrega 10 tribos do norte. Deus entrega para Jeroboão. E Jeroboão ele era alguém que começou, ele era um servo de Salomão, alguém que foi criado não, que esteve ali próximo, né, de Salomão, dentro do seu reinado, foi se aproximando ali. Ele era um trabalhador, né, de Salomão, e Deus permitiu, Deus exaltou Jeroboão, né, permitiu ali, ele começou a olhar, permitiu que ele estivesse perto de Salomão, e ele começou a olhar que Salomão ele se corrompeu. Salomão ele se misturou com outros povos ali por causa das suas mulheres, e era justamente o que Deus dizia para o povo, que não se misturasse as suas culturas, para que o povo não fosse influenciado, né, pela idolatria. E aí Jeroboão ele vai se misturar, mesmo Deus tendo dado para ele. Foi o próprio Deus que entregou para ele nas suas mãos o reinado de 10 tribos. E Jeroboão coloca ali, com medo que o povo saísse de Israel e fosse adorar em Jerusalém,
Jeroboão coloca estátuas na cidade para que o povo não precisasse ir lá levar ofertas com medo de perder ali o seu reinado, né, para Roboão. E o que nasceu no coração, quero te dizer, querido, que Deus exalta o homem, Deus levanta o homem, mas quantos têm se corrompido, né? O próprio Deus levantou, o próprio Deus exaltou, o próprio Deus prometeu e cumpriu aquilo, né? E as pessoas, quando se corrompem, elas nem percebem, né? O pecado, a corrupção é alguma coisa que vai entrando de forma sorrateira, e a pessoa não percebe. Aquilo que ela criticava o outro, de repente ela está praticando. Eu vou chegar aqui naquilo que eu coloquei lá no começo do vídeo, porque a gente gosta de ser muito fiel àquilo que a gente diz, né? E eu quero falar, e tem todo um contexto aqui para chegar lá, né, no título da mensagem, que o povo aqui ele está passando por uma grande confusão. E a gente tem falado hoje, né, uma grande confusão de mistura. Eu quero ler contigo aqui, ó, 1 Reis 18, o versículo 24 eu vou estar lendo, tá? É só a parte B do versículo onde diz o seguinte: e todo o povo respondeu e disseram, é boa esta palavra. E depois ali no versículo 39 do mesmo capítulo 18, também a parte B, diz o seguinte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui diz respeito à palavra que Elias, quando ele vai atrás de Acabe, para quem não conhece o contexto, vai lá, 1 Reis 18, né, lê ali, volta ali uns capítulos, ou lê todo o livro, para que tu possa compreender, né, e o que está passando neste período em Israel. Por que eu não vou falar tudo? Para não ficar muito extenso, porque eu tenho pouco espaço aqui no telefone, eu uso meu celular para gravar e fica muito extenso, eu não consigo passar aquilo que o Senhor quer que eu passe. Então eu te convido, daí tu já aproveita e exercita lá, né? E aí Deus vai fazendo outras coisas na tua vida, né? Através dos textos que tu vai lendo, tá certo? Eu quero te fazer uma provocação aí já para tu entrar na mensagem, entrar na palavra, ir lá, conferir. E eu quero te dizer assim, ó, a gente tá passando por esses dias. O que está acontecendo aqui nesse contexto? O povo está confuso. E nós estamos passando por dias de confusão. Dias onde existem muitas mensagens. Até alguém comentou aqui no vídeo, né, que se não for Deus, né, é só mais um falso profeta. As pessoas estão começando a ficar desacreditadas. Isso porque eu fiz um pequeno vídeo curto e disse profetiza. Eu já vivi isso, em outro momento eu vou testemunhar aqui sobre a questão profética, né? Mas eu quero falar aqui para ti, a gente está vivendo esse período confuso. Até as pessoas que se convertem, elas não sabem muito bem que igreja ir, que doutrina seguir, elas não sabem o certo, elas não conseguem identificar aquilo que é correto perante Deus por causa das doutrinas. E aí traz uma responsabilidade sobre a tua vida. Eu tô falando para alguém que é cristão, talvez alguém que não é cristão, que não conhece a Deus e ainda não se relaciona com ele, também esteja assistindo esse vídeo. Eu quero te convidar, né, a se relacionar com Deus. Porque Ele quer, Ele deseja, Ele te chamou, Ele te convidou. Se tu tá assistindo esse vídeo e ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo, por que confessar? Porque Ele diz que aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele também vai confessar Ele diante dos pais, Ele também vai justificar Ele diante do Pai, né? Mas aquele que o negar diante dos homens, também Ele o negará, né? E Ele é o único meio, é o único caminho de salvação para os homens, porque Ele veio e deu a vida dele pela nossa vida. Nós é que deveríamos pagar o preço do pecado que entrou no mundo por causa de nós, por causa da desobediência, mas ele foi enviado pelo seu Pai para que nos desse vida e nós não viéssemos a morrer eternamente, tá certo? E aí eu quero trazer para ti, eu trouxe um resumo aqui só para tu entender. E aí eu quero trazer para ti esse contexto aqui. O que está acontecendo aqui? Uma confusão no meio do povo. Elias é um profeta, né? A Bíblia não vai contar muitas coisas ali sobre Elias, o tisbita, e há um contexto aqui de confusão, porque o líder do povo, Acabe, ele se casou com uma mulher
que era de outro povo, de outra doutrina, tinha outros costumes idólatras. Eles adoravam, naquele contexto não diferente de hoje, vários deuses. Eu saí de um contexto parecido com esse, né, onde tinha vários deuses. Eu me ajoelhava na frente das imagens ali. Eu quero que fique claro que aqui a gente não está agredindo ninguém, a gente está pregando a palavra de Deus, o nosso testemunho, tá certo? Então, porque muitas pessoas se utilizam, né, do que a gente está dizendo, pegar uma fala nossa e colocar lá como se a gente estivesse discriminando alguém ou falando mal de alguém. Não é esse o nosso contexto, entendeu? Então aqui a gente não vai deixar margem, né, para que o inimigo venha a crescer aí, a se agigantar, tá certo? Então eu quero te dizer o seguinte, essa minha história, meu contexto, estou falando um pouquinho aqui, eu cresci diante desse contexto que está acontecendo aqui em Israel. Né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque Elias, ele chega, isso traz uma confusão muito grande, né, no meio do povo, de quem escuta essa mensagem, né? Porque a gente tem que avaliar, estudar bem o texto, interpretar bem o texto, o que ele está dizendo, ser fiel ao que o texto está dizendo. Elias, ele chega para profetizar aqui, para falar, aliás. Ele chega depois já de ter falado com Acabe, depois já de ter falado com Jezabel, de ter dito que não choveria sobre a terra durante o período de 3 anos e meio, né, por causa de todo aquele contexto de pecado ali, né, de Acabe e Jezebel, que eram líderes do povo, né? E eu quero entender, eu quero te mostrar aqui como a gente precisa ter um cuidado, né? Por que tem muito profeta hoje matando e morrendo? Tem pessoas que estão matando e estão morrendo por falta de entendimento. E isso tudo vem um processo da minha vida, desde a conversão até o dia de hoje, o Senhor trazendo entendimento para a minha vida por causa do contexto, da onde eu saí e a forma também com que o Senhor foi modelando, nos modelando, né, para enxergar o próximo, para enxergar o outro, enxergar o contexto em que nós vivemos. Israel é uma nação que conhecia o Senhor. Israel é uma nação que caminhou com Deus. Israel é uma nação que tem história com Deus. E como Israel tem história com Deus, haveria uma continuidade neste processo de história com Deus, para que isso não se perdesse. E quem é que traz? Hoje a gente fala muito de uma geração frágil. As pessoas falam muito, uma geração mimimi, tem vários títulos para isso, né? Uma geração fraca, né? O crente Nutella, o crente raiz, muitas pessoas dizem isso. Mas quando a gente vai estudar a história, o contexto, foi uma coisa que eu sempre trouxe comigo porque sou mãe e eu entendo o seguinte, quando a gente tem um filho que ele tem determinados problemas, eu não tô falando que isso é uma regra, tá? Eu tô falando que isso é o que acontece via de regra. Quando a gente tem filhos problemáticos, geralmente a gente tem pais problemáticos. Quando a gente tem filhos sem instrução, geralmente a gente tem pais que não deram a devida instrução, talvez porque não tinham para dar. Peço desculpa pelo som externo aqui, porque eu não tenho um ambiente preparado para fazer a live, o vídeo, né? Mas o Senhor está no controle de tudo, tá certo? Mel! Então, eu costumo dizer isso, quando a gente tem filhos que passam ali, o próprio profeta Eli, sacerdote, acontece isso na casa dele. Né? Eli tem filhos rebeldes e a gente vai ver o que ele era conivente com o pecado dos seus filhos. Né? Na verdade, talvez os filhos de Eli, eles precisavam ali de uma repreensão de pai. Né? E isso não aconteceu. E se foi penalizada a casa de Eli, e o Senhor disse que não haveria expiação. Imagina só, Eli serviu, existem muitas pessoas que acreditam mesmo, profundamente, que porque elas têm uma vida que servem a Deus, elas estarão salvas. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus disse que naquele dia vai ter grande surpresa, e muita gente que diz Senhor, Senhor. Não, ele vai dizer que não os conhece, ele vai dizer que não nos conhece. Para quem que ele está falando isso, querido? Está falando para o povo que é crente, para o povo que serve, para o povo que está ali fazendo a obra de Deus. Existem pessoas que acreditam, e Eli foi um caso desse. Muitas vezes eu me prendo por examinando a minha vida, pedindo misericórdia a Deus, porque Eli era um servo, morreu com 98 anos e perdeu a sua salvação. Quem está dizendo isso, que ele perdeu? Eu sempre digo que nós não temos poder de lançar ninguém no inferno, mas isso não sou eu quem estou dizendo, a própria Bíblia diz que por Eli e pela sua casa não haveria expiação, não haveria nenhum tipo de sacrifício
que justificasse Eli pelos seus pecados, porque ele conhecia a verdade, meu amado irmão. E aqui no ponto que eu quero chegar, tem pessoas que conhecem a verdade, muitas vezes estão apontando aquele que não conhece, aquele que chamam-se pela Bíblia de ímpio, mas ímpio quer dizer impiedoso, e muitas vezes nós temos muitas pessoas que não conhecem a Cristo, mas são muito mais piedosas do que aqueles que conhecem, tá certo? Então, Deus, ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus que ele confunde as pessoas. Ele não é um Deus de confusão, mas ele faz confundir o sábio na sua sabedoria para que ele entenda que ele não é nada. Muitas vezes nós nos agigantamos perante as pessoas. Muitas vezes nós queremos parecer maiores do que as pessoas, principalmente dentro do orgulho religioso. Eu quero voltar aqui para o texto, aonde Elias entende, presta atenção no texto. Elias não está falando para a nação de Israel que ela é culpada daqueles pecados. Elias está falando para o líder de Israel. Ele está falando para aquele que foi constituído por rei de Israel, rei da nação, a liderança. E você pode observar nas mensagens da Bíblia, na história, no contexto bíblico, aonde um líder se corrompia, a nação se corrompia. Aonde um líder não tinha direção, também o povo não tinha direção. Aonde um líder era rebelde, era idólatra, e isso estimulava o povo. Deus sempre levantou líderes para a nação, porque o povo precisa de direção através de alguém, né? E ali você pode observar que Elias diz: eu quero falar com o responsável. Tu, Acabe, é o responsável por este povo. É isso que Elias está dizendo, né? Muitas pessoas vêm dizer, Elias, tanto que o que acontece quando o povo ouve, na primeira vez que Elias fala, né, o que eles têm que fazer, o povo não diz nada. Mas na segunda vez que Elias fala, ele diz assim, boa é esta palavra. O povo está numa confusão. O povo tem ali 850 profetas de Baal e de Azera, né, ou Aserá, como chamam, diversas formas aí de chamar, de falar. Mas ali o povo está numa confusão na mente. E Deus conhece, Deus sabe disso. Ele sabe que ele levantou Acabe, né, para liderar o povo, e Acabe se corrompe, Acabe se entrega à idolatria por causa de uma mulher, que aquela mulher começa a dominar ali Israel e fazer o que ela bem entende, né? E eu quero te dizer aqui que muitas vezes nós penalizamos pessoas. Muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais, sem o entendimento do contexto daquilo que está acontecendo. E aí o Senhor traz à minha mente, o Senhor trouxe isso enquanto me trazia a mensagem de que eu cresci num lar idólatra, num lar de mistura religiosa, porque a Bíblia diz, Jesus vai dizer que aquele que não conhece a verdade, ele é levado por todo o vento de doutrina. A pessoa chega e diz, olha, faz isso que é bom, ele faz aquilo que é bom, ele faz. A pessoa diz, se curva. Haviam imagens de escultura dentro da casa da minha avó, onde fui criada, né, que ela é o que se chama hoje de mãe de santo, né? Eu fui criada neste contexto. Mais uma vez eu vou dizer que não estou agredindo ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus segundo a minha história e segundo primeiramente a Bíblia Sagrada. Então eu quero te dizer ali que eu vivi naquele contexto. E eu queria entender já com 5 anos de idade, quando eu me prostrava ali, porque eu tinha fé diante das coisas que eu via e ouvia, e eu fiz crisma, eu fiz comunhão, eu ia em centros espíritas com a minha avó, porque era uma mistura religiosa, né? Eu não estou aqui falando propriamente disso, eu quero que tu entenda o que eu estou dizendo. Havia ali um contexto de mistura e eu queria entender. Eu questionava muitas coisas no meu entendimento, mas não tinha quem explicasse, não tinha quem falasse, e ao mesmo tempo nós vivíamos em guerra constante dentro de casa, no meio da família, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade, fui criada pela avó, o pai enlouqueceu na mesma época que a mãe faleceu, então muitas coisas eu não conseguia entender.
já era agredida pela avó ali na infância, né, de uma forma às vezes muito cruel, muito pesada mesmo, né? E embora eu amasse a minha família, minha avó não conseguia entender todo aquele contexto religioso e toda aquela guerra, toda aquela briga, né? E então levou-se anos. Com 30 anos de idade eu fui conhecer a verdade. Com 30 anos de idade eu fui conhecer a verdade, mas nesse meio tempo eu queria entender e não tinha ninguém que falasse para mim. E Jesus vai falar sobre isso, que os campos já estão brancos, né? E que muito grande é a seara, mas não tem ceifeiros, são poucos os ceifeiros. Não tem quem pregue, Paulo também vai dizer, né? Como ouvirão se não tem quem pregue? Então o Senhor começou muitas vezes a usar pedras para clamar. As pedras clamam ainda, meu amado. As pedras, elas clamam. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus tem um projeto na tua vida, ele não depende do homem. Tem muitos homens que se enchem porque eles têm títulos. Muitas pessoas que acreditam mesmo que os seus títulos são a porta de entrada para o céu. Pessoas que já não conseguem mais enxergar a que foram chamadas. Elas perderam a direção a que Deus as chamou. Pessoas sem misericórdia, pessoas sem piedade, pessoas que ouviam a voz de Deus, mas hoje ouvem somente aquilo que querem. Por exemplo, pegam uma mensagem de bênção, elas glorificam por aquela mensagem, mas pegam uma mensagem de repreensão, ela não quer saber daquela mensagem, ela acha que aquela mensagem não é para ela. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus repreende aquele que ele ama. Todo aquele que ama, ele é repreendido pelo Senhor, né? E felizes nós somos quando eu explico isso para as minhas filhas, para os meus filhos, né? A mãe repreende porque ama, porque não quer que eles sejam repreendidos pelos outros, né? Mostra o caminho para eles, né? E nós temos visto isso, infelizmente, meus amados irmãos, infelizmente, pessoas que dizem conhecer a Deus, pessoas que dizem estar com Deus, caminhar com Deus, têm se afastado da misericórdia. Misericórdia, oh glória a Deus, aleluia, esta é a palavra, misericórdia. Eu vejo aqui Elias com misericórdia sobre o povo, eu vejo aqui Elias não responsabilizando o povo. Elias traz uma palavra que vai mudar o pensamento do povo. O povo não entendia o que estava acontecendo, o povo via Acabe, o líder, servindo a outros deuses. E quantos líderes nós temos visto, irmãos? Isso aqui é um vídeo que acaba levantando polêmica, acaba ofendendo pessoas, acabam pessoas se sentindo ofendidas, está falando contra. Eu tenho que pregar aquilo que o Senhor mandou eu pregar. Eu preciso pregar aquilo que o Senhor mandou pregar, né? E pregar a verdade às vezes vai trazer muitas retaliações. Pessoas não vão entender, pessoas vão se levantar contra, mas eu sei o Deus que me chamou e da onde ele me tirou. Eu sei, eu conheço esse Deus e que ainda zela pela sua palavra para cumpri-la, como ele disse ao profeta Jeremias. E aí eu quero dizer que eu vejo a misericórdia de Elias pelo povo, entendendo que existe um responsável, existe um trajeto que foi trilhado para que o povo chegasse naquela situação. E hoje tem pessoas, profetas, que não entenderam a mensagem de Deus. Gente matando e gente morrendo, às vezes morrendo sem necessidade, às vezes entregando uma mensagem de forma pesada, cruel, sem entender o contexto daquilo tudo. Eu estou falando para um povo aqui que conheceu a Deus, mas no meio do caminho as coisas foram se perdendo. Uma criança que nasce e os seus pais são idólatras, ela não tem culpa do contexto em que está vivendo, né? Porque ela está nascendo numa casa idólatra, como foi o meu caso. Mas o Senhor, ele sabe de todas essas coisas. E quando ele nos levanta para falar a verdade, eu percebo aqui que Elias fala de uma forma com Acabe. Ele responsabiliza Acabe, sim, porque é líder do povo, e ele fala de outra forma com o povo. Ele vem para o povo e ele fala para eles: vamos fazer o seguinte, nós vamos invocar o Deus, o Deus de vocês. Nós vamos invocar esses deuses, e vamos chamar os profetas, aí nós vamos invocar eles. E nós vamos invocar o meu Deus, o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, este é Deus.
Olha só, ele está entendendo que existe uma confusão. E o povo que está confuso, ele diz, boa é esta palavra. Olha só. E depois, olha só, querido, amado irmão, reflete sobre isso. Depois, quando eles percebem que o Deus de Elias enviou fogo, eles vão atrás, segundo a palavra de Elias, e matam os profetas de Baal, que estavam enganando ali, cortando, fazendo sacrifícios humanos. Eles faziam coisas cruéis. Talvez você diga, nessa época, nesse contexto, houve a permissão de Deus ali para que Elias fosse lá e matasse, e eles eram assassinos. Existem contextos e contextos bíblicos, tá? Eu não quero entrar nesse mérito aqui, né? Talvez em uma série de questionamentos, tá? Mas eles não eram de Deus, como é que eles mataram e tal? Não é esse o contexto que eu quero te falar aqui. Existe um pano de fundo, existe uma mensagem aqui a ser pregada, e eu quero te falar sobre o entendimento de contexto. É justamente isso que eu quero te falar. Existe um contexto para essa época, existe um contexto que nós estamos vivendo hoje, existe um contexto quando nós vamos falar para algumas pessoas, existe um contexto, não é o mesmo. Uma coisa é uma pessoa que conhece a verdade e ela faz errado. A Bíblia diz que aquele que ele sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E a Bíblia diz que o Deus não tem o injusto, o justo por injusto, e nem o contrário. Ele vai responsabilizar cada um pelas suas ações, pelas suas atitudes, segundo aquilo que sabiam fazer o bem e não fizeram. Se envaideceram nos seus corações. Muitas pessoas, meu amado irmão, dentro das igrejas, por falta de entendimento. Aqui eu entendo que Elias é levantado como líder do povo. Elias é levantado porque o povo neste momento ele está sem líder, ele está perdido. Ele tem um líder aqui que é matador. Aqui o povo de Israel, ele tem Acabe, Jezabel manda matar Nabote por causa de uma vinha que Nabote queria e que Acabe queria, Nabote não quis vender. E então Jezabel manda matar e tomar a vinha. Não havia voz para o povo, não havia liberdade para o povo. O povo estava sendo oprimido, o povo de Deus ali. E Deus ainda tem misericórdia do seu povo. E Elias, quando está sozinho ali na caverna, ele acha que ele está sozinho e Deus diz assim, eu ainda reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda tem pessoas pregando a verdade. Quando eu resolvi fazer esse canal pela direção de Deus, o Senhor falava comigo e eu tive que vencer muitas coisas para poder prosseguir com a vontade do Senhor, timidez, entre outras coisas. Eu dizia, Senhor, tem tantos canais, tem tantas pessoas pregando, por que eu vou fazer mais um canal? E o Senhor falava comigo, tem muitas pessoas pregando fofoca, tem muitas pessoas pregando vaidade, tem muitas pessoas pregando mentira, mas a minha palavra é o zelo para cumpri-la. Eu sou o zelador da minha palavra. Tudo aquilo que o Senhor liberou sobre o povo vai se cumprir. Toda esta palavra, esses dias eu ouvi uma mensagem aí que eu concordo plenamente. Muitas pessoas não querem. A gente ora pedindo ao Senhor misericórdia, mas a gente sabe como povo cristão que as coisas vão se cumprir, que dias difíceis estão pela frente e nós pedimos misericórdia para que a geração que vai enfrentar, nós já temos enfrentado, mas ainda podemos dizer que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Dias difíceis vêm pela frente, nós temos visto esses dias, tem coisas muito próximas de nós que antes parecia uma realidade distante, parecia para outros países e agora tem chegado aqui no Brasil. Tem pessoas nesse momento sofrendo perseguição, pessoas amarradas, pessoas machucadas, pessoas açoitadas, pessoas presas em todo o tipo de coisa que nós nem imaginamos, que a nossa mente não consegue imaginar a perversidade, a crueldade que está acontecendo nesse exato momento. Com crianças, com jovens, com mulheres, com homens. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E Jesus disse assim, Pai, eu não peço que nos tire do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
que os livre do mal. Eu quero te falar aqui, querido, seja, eu não sei que tipo de crente, você que está ouvindo, tem pessoas que hoje não querem ser cristão porque conheceram alguém que ia na igreja, ou porque vem e criaram um estereótipo, nós criamos, né, determinados estereótipos de pessoas, porque nós não conhecemos. Então, quando se fala de cristão, a gente fala de Jesus, a gente fala de amor. Cristão remete justamente ao Jesus paciente, ao Jesus amoroso, ao Jesus repreensivo, sim, porque ele repreendia, sim, né, ao Jesus misericordioso, ao Jesus que olha para o pecador e ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, aborrece a injustiça, mas o pecador, ele ama. Isso é uma frase que parece clichê, muitas pessoas falam isso, mas é verdade, porque ele vai falar para uma mulher, para Simão ali, um homem que está repreendendo a sua mente, uma mulher que está lavando os pés de Jesus, Jesus sabendo, conhecendo quem é aquela mulher e conhecendo quem é Simão, ele vê a hipocrisia de Simão pensando, porque muitas pessoas na sua mente, elas trazem a hipocrisia, elas veem, elas olham, elas sorriem, mas na mente está a hipocrisia, né? A palavra do Senhor diz, Jesus dizia que os fariseus atavam julgos pesados demais aos homens que nem ele e os seus pais não carregavam. Eu quero trazer aqui, eu prego, eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. Eu sou uma pessoa falha, tenho muitos defeitos, preciso melhorar muito, mas a gente está trilhando o caminho com o Senhor Jesus. Isso traz renúncia, isso traz busca por santidade, busca por relacionamento com Deus, mas sobretudo a sinceridade, ela precisa estar presente, porque não há nada que nós possamos esconder do Senhor. E eu quero trazer aqui que às vezes as pessoas estão perdidas. Hoje muitas pessoas estão perdidas por causa de muitas doutrinas, das várias doutrinas que estão sendo introduzidas aí, muitas falsas doutrinas que estão introduzidas no meio da igreja. E como buscar a verdade? O Senhor ainda tem direção para o seu povo. O Senhor ainda tem gente que não se dobra, o Senhor ainda tem quando nós abrimos a porta do nosso coração, porque o povo aqui foi receptivo a Elias. O povo não rejeitou Elias, não rejeitou a palavra, quem rejeitou foi Acabe e Jezabel, mas o povo não rejeitou. O povo estava esperando a palavra, e ali Elias cumpre o seu propósito, que é dar direção, redirecionar o povo que estava perdido a voltar a buscar ao Senhor, a voltar a clamar, a se inclinar a uma busca verdadeira. E eu quero te falar que toda vez que levantou-se uma nação que não conhecia o Senhor, pode olhar ali, né, Josué no final da sua vida, final ali da sua morte, ele vai falar ao povo. Moisés também fala ao povo, e quem que ele reúne para falar? Ele reúne os líderes em primeiro lugar, ele reúne os anciões do povo em primeiro lugar. E aí a gente vai ver o que acontece, que muitas pessoas vão relaxando, muitas pessoas vão se perdendo no meio do caminho com as doutrinas e não passam adiante. Então, quando a gente vai falar de uma geração fraca, que foi o que eu disse, a gente vai falar desta geração, mas a gente não fala da geração anterior, que não passou aquilo que era devido, não falou aquilo que era preciso, que era necessário, não usou da misericórdia, do bom exemplo na palavra de Deus. Hoje, eu mesma tenho vivido isso, visto pessoas antigas na fé, pessoas que abraçaram a fé com Jesus e talvez tenham começado bem, mas a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo, mas também nós vemos muitas vezes na Bíblia pessoas terminando piores do que começaram. Nós vemos pessoas, porque Jesus também vai falar às igrejas, olha, eu vi o teu primeiro amor, retorna a ele. Retorne, ele fala a Éfeso, retorna ao primeiro amor. Antes, quando tu buscava, hoje, e eu recebi isso várias vezes, né, numa busca com sede pela palavra, sede por Jesus, sede pela busca na vigília, por isso, por aquilo, e ouvir de anciões, de pessoas mais velhas, que era bobagem buscar no monte, que era bobagem determinado tipo de busca. Oh, querido, querida, se nós não temos uma geração que nos antecede, que incentiva a busca, como que os jovens eles vão resistir nos dias maus?
Como se a gente não tem um incentivador, alguém que diz, ei meu filho, vai, busca na madrugada, busca de dia, busca no monte, busca na igreja, busca em casa, reúne pessoas. Hoje a gente vê, por determinados motivos, pessoas falando, a gente tem que tomar um cuidado, milimetricamente tudo calculado para não ofender pessoas da igreja, para não ofender lideranças, para não ofender, só isso que as pessoas pensam, elas se sentem ofendidas, elas não querem mais entender o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo, elas se sentem ofendidas e por causa da ofensa elas matam. Por causa da ofensa elas matam. As pessoas não querem, querido, as pessoas não querem mais serem transformadas. É muito fácil. Uma série de rituais, é muito fácil chegar na igreja, é muito fácil falar, até ler a palavra. Esses dias eu preguei sobre isso, os fariseus liam a palavra, os fariseus jejuavam, os fariseus oravam, mas Jesus disse que o coração deles estava longe de Deus, muito longe. E aí a gente começa a buscar uma reflexão sobre isso, porque eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, e eu olho para o meu coração, eu olho para minha boca muitas vezes falando alguma coisa que eu não queria dizer, olhando as misérias da minha alma e pedindo ao Senhor misericórdia. Misericórdia para que eu possa entrar. Misericórdia para que eu possa estar no céu. Misericórdia para que eu possa estar com o Senhor. Eu quero te dizer aqui, querido, querida, um dia eu não conhecia esse evangelho. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E Ele vai moldando com misericórdia. Ele vai moldando com bondade. Hoje eu entendo que existe uma mensagem para cada ocasião. Existem pessoas que Ele trata de forma mais dura. Existem pessoas que Ele trata de forma mais branda. Existem momentos que nós repreendemos filhos de forma mais dura. Existem momentos que nós abraçamos. E a gente precisa ter o discernimento. E é isso que não está acontecendo. As pessoas não estão tendo discernimento de qual é o momento, de qual o momento certo para falar. A Bíblia diz que o tolo se apressa em falar. Eu já fiz isso muitas vezes. Pedi perdão ao Senhor. Olhei para dentro de mim, pedi ao Senhor da sabedoria para que a minha boca não se apresse a falar, que eu não pregue com emoção, com emocionalismo, mas que eu pregue pelo Teu Espírito, que a minha boca seja a boca de bênção para ajudar pessoas a entender o propósito de Deus. E sabe o que eu quero te dizer aqui? Depois Elias, ele vai restaurar o altar. Ele restaura o altar. E quando ele restaura o altar, ele fala assim, ele coloca 12 pedras ali. E ele diz assim, o teu nome é Israel. O teu nome é Israel. Israel, Jacó, a nação, os filhos de Jacó. Alguém que foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Alguém que foi escolhido por Deus para falar no seu nome, para mostrar, para ser um testemunho entre as outras nações. Israel foi escolhido por Deus para ser um testemunho entre outras nações. Israel teve que sofrer muito por causa do seu pecado para entender. E mesmo assim, até hoje a gente vê as suas dificuldades, mas Deus tem os seus meios de trabalhar. E Ele continua trabalhando dentro do seu povo. Ele continua moldando o seu povo. Ele continua sendo o oleiro e moldando o barro. E através dessa mensagem eu quero te dizer, querido, querida, o Senhor vai te usar com misericórdia. Sabe por quê? Porque tu sabe de onde Ele te tirou. Tu sabe de onde tu saiu. Tu sabe que muitas vezes tu queria alguém para te explicar e não teve. Existem pessoas com o coração endurecido, sim, que nós vamos falar e elas não vão acreditar. Que nós vamos falar, mas nós vamos fazer a nossa parte. Elas não vão acreditar no que tu está dizendo. Mas aqui nós vemos aqui quantas pessoas estavam perdidas aqui.
Quanta gente estava perdida aqui. Elias estava pregando para pessoas que estavam sem direção, porque não tinha quem as direcionasse. E aí o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós vivemos uma época onde a vaidade, aonde está na igreja, é status, é vaidade, e falta o amor, e falta o cuidado, aonde vale muito mais um cargo, o status, a boa aparência, como os fariseus que mantinham as suas roupas largas, faziam horas de oração, mas estavam longe da misericórdia. Essa palavra eu quero deixar para ti, ela vem do coração de Deus. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente, por ter acompanhado as nossas mensagens. E eu quero te dizer mais uma vez, o teu nome é Israel. O Senhor, Ele vem dizer para a nação: tu tem uma identidade, eu te escolhi. E quem tu vai ser diante de mim? Será um matador ou será aquele que dá vida? Será alguém que mata ou será aquele que dá vida? A gente faz algumas coisas, irmãos, eu mesmo já fiz. A gente acaba se arrependendo. Muitas vezes nós estamos longe de ser um cristão verdadeiro, aquele que agrada a Jesus. Mas simplesmente o fato de nós estarmos com o coração aberto para o arrependimento, com o coração aberto para entender a vontade de Deus, nós podemos errar. Porque João diz que ainda que nós erremos, nós temos um advogado que é justo e fiel para nos defender. Porque nós somos lavados. Eu e tu. Se tu ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, eu te convido, querido, querida. Eu te convido a receber esse Senhor na tua vida. A não olhar para o lado, não olhar para a esquerda nem para a direita. Pessoas que estão errando, pessoas que estão na igreja muitas vezes estão erradas mesmo, mas é ali o lugar onde o Senhor ainda mantém aberto para que nós possamos ouvir a própria palavra. Jesus disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é gerada por ouvir a palavra de Deus. Então tem pessoas que ainda estão no processo, todos nós estamos no processo. Tem pessoas que estão muito primitivas ainda, recém chegaram, tem muitas coisas para tirar, que o Senhor vai tirar, que o Senhor vai moldar. Mas eu quero te dizer, querido, não deixa isso morrer. Não deixa de passar para o teu filho, para tua filha, a misericórdia de Deus, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, que não é cargo, que não é aparência, que não é cantar bonito, que não é falar bonito, que não é pregar bonito, mas que é o amor, que é a justiça de Deus. O amor também não é só passar a mão por cima, não. O amor não é só abraçar, não. O amor, muitas vezes, ele vai machucar um pouquinho quando a gente fala alguma coisa mais forte, porque quem ama não deixa que o outro caia num buraco. Quem ama não deixa que o outro esteja na direção errada, não por falta de aviso. E essa palavra que eu deixo para ti, essa palavra que eu deixo aqui, te agradecendo mais uma vez. Mais uma vez eu te agradeço. E não te esquece, o teu nome é Israel e tu foi chamado para fazer a diferença. Um grande abraço, curte, se inscreve e compartilha e ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus.